Javier Milei, em discurso polêmico na Assembleia da ONU, denuncia uma ocupação colonial ilegal dos britânicos nas Ilhas Malvinas, ou as Falklands, como são conhecidas pelos britânicos. Será que há espaço para negociação? Falar um pouquinho também sobre Emmanuel Macron, em que o clima de bastante entusiasmo, amizade, elogia o discurso do Lula, enquanto faz críticas severas a Israel e ao não reconhecimento do Estado palestino, falando também sobre o Nobel da Paz para o Trump, e o Brasil anuncia que aceita a reunião com Trump, mas não será uma reunião presencial por falta de agenda. Entender exatamente qual que é o problema envolvido. Falar um pouquinho também, galera, sobre a reunião que o Zelensky teve com Lula. E segundo o próprio Zelensky, foi de fato uma boa reunião. O Brasil aparentemente está tentando se colocar como mediador, enquanto o Trump fala ali coisas extremamente polêmicas. Que depois de uma análise minuciosa sobre a economia de Rússia e Ucrânia, ele prevê que a Rússia está condenada ao fracasso, que há espaço para a Ucrânia reconquistar todos os territórios e promete até auxiliar a derrubada de caças russos que invadam o espaço aéreo da OTAN, falando que ele chamou a Rússia de tigre de papel, entender exatamente o contexto. Enquanto isso, a Rússia responde às acusações, dando uma certa cutucadinha também no Trump, e a Ursula von der Leyen, que também foi coagida pelo governo Trump a parar de comprar combustíveis dos russos, faz uma promessa. E essa promessa soa assim de maneira maravilhosa para os americanos. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a China, que não se reconhece mais frente ao OMC como um país em desenvolvimento e sim como um país desenvolvido. O que muda isso nas relações econômicas, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Galera, presta atenção que eu tenho uma super novidade que vai acelerar demais a sua produção de conteúdo, tanto para a vida pessoal quanto profissional. Se você tem dificuldade de fazer, por exemplo, sua página de vendas, sua landing page, postagens em redes sociais, talvez apresentação de conteúdo no seu trabalho, se você ainda faz tudo no PowerPoint, cara, tenho certeza que você está fazendo de maneira errada e não conhece o Gama App. Não, professor, mas sabe o que é? É que eu tenho algum tipo de dificuldade com design, essa coisa aí de inteligência artificial, não entendo muito. Cara, não precisa se preocupar com isso. O Gama App você não precisa ter nenhum tipo de conhecimento técnico em design e até mesmo inteligência artificial para fazer excelentes conteúdos. Para vocês terem uma noção, ele é o maior app de criação de conteúdo do mundo, já tendo criado mais de 1 bilhão de imagens, 700 mil apresentações e tendo mais de 50 milhões de usuários no mundo. Olha, eu posso falar com grande propriedade, porque eu perdi há muito tempo, uso agora e assim, ajudou demais na minha vida pessoal e profissional. E para você começar a sua construção de conteúdo, galera, de verdade é super simples, tá? Pode ser de um simples comando a partir de uma inteligência artificial até arquivos bem complexos, PDFs, apresentações, áudios, por exemplo. O Gama App vai fazer toda uma transcrição ali e produzir o conteúdo de acordo com a sua necessidade, com gráficos, tabelas, informações. E claro que tudo pode ser editado depois de acordo com a sua preferência, claro. E além de tudo isso, que já era muito bom, tá agora praticamente perfeito, porque foi lançado o Gama App 3.0, que faz uma série de integrações, uma série de soluções que vão deixar ainda mais eficiente a sua produção de conteúdo. De verdade, tá? É sensacional. Para vocês terem uma noção, uma vez eu peguei, era um PDF, um documento complexo, eu fui lá, selecionei, coloquei ali, visualize isso. Ele fez toda uma apresentação com gráficos, tabelas, tudo muito bem elaborado, que eu inclusive utilizei no meu mundo profissional. Uma das inovações, por exemplo, do Gama App 3.0 é o fato dele ter um agente Gama de inteligência artificial, que é basicamente um parceiro na produção de conteúdo. Por exemplo, você está com algum tipo de dificuldade, você quer deixar um pouco mais complexo, você dá um comando para a inteligência artificial e ele vai buscar informações que complementem a sua apresentação. Ou então o contrário, Ah, não, minha produção está muito grande, quero deixar um pouco mais enxuto. Você pode pedir isso para o seu parceiro, para a sua inteligência artificial. Ah, não, mas eu acho que, por exemplo, eu quero ter um feedback, se a apresentação é boa, se ela está ruim, se condiz com outras apresentações, conteúdos que eu fiz no passado. O Gama 3.0 também faz para você. De verdade, galera, o Gama, o agente inteligência artificial da Gama é sensacional para ajudar na sua produção. Até, por exemplo, sabe aquela produção, aquela reunião, por exemplo, que você fez no Zoom com seus parceiros profissionais e que talvez você tenha ficado um pouco, não tendo prestado tanta atenção, tal. Você pode fazer uma transcrição da reunião, você joga no Gama App e ele faz uma apresentação muito bem elaborada para você. Se você não usa, você está perdendo tempo. E se você usar o Gama App
com o meu link e o cupom que eu estou deixando para você na descrição, você vai poder usar os conteúdos que são pagos de graça para você experimentar e ver se faz sentido para você. Cara, eu tenho certeza, tá? Se você experimentar, você não vai querer largar. É o melhor do planeta. Para mim, que sou produtor de conteúdo e trabalho com apresentações, cara, assim, foi uma mão na roda e ajudou demais. E eu tenho certeza que vai ajudar vocês também. Então experimente o Gama app gratuitamente e eu tenho certeza que isso vai ajudar demais na sua vida pessoal e profissional. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, o Javier Milei, presidente da Argentina, primeiro que contou com apoio muito forte dos Estados Unidos, tanto do Donald Trump, que alegou que apesar da crise que a Argentina passa hoje, por conta dos casos de possíveis corrupções envolvendo a sua irmã Karina Milei, por conta de derrotas consecutivas no Congresso argentino, com a aprovação de propostas que não vão de encontro ao plano motosserra do Javier Milei, e também a derrota no processo das eleições provinciais da Argentina, principalmente em Buenos Aires, que estão mostrando uma certa força do movimento peronista, ou pelo menos do movimento de esquerda. Na Argentina, a Argentina teve alguns problemas relacionados à desvalorização do peso, ou seja, um aumento, uma inflação no país, uma pequena volta da inflação, uma valorização do dólar e uma possibilidade de falta da moeda, porque os argentinos traumatizados com as crises econômicas, até dos governos anteriores, qualquer movimento que percebe de uma possível desvalorização do peso já corre para dolarizar a sua moeda, e quando dolariza a moeda, naturalmente, a tendência é que o dólar valorize cada vez mais e o peso desvalorize cada vez mais. O Scott Bessent, secretário do Tesouro, anunciou que está em coordenação para promover um swap cambial, para dar algumas garantias de financiamento, para investir na Argentina, e o Trump falou que o Milei precisa de um segundo mandato para concluir aí a sua transformação da economia da Argentina. Ou seja, de fato, o Milei ganhou um apoiador bastante importante. Aí quando o Milei foi fazer o seu discurso na Assembleia da ONU, eu diria que foi uma das mais polêmicas. A gente teve falas polêmicas do Erdogan, denunciando o que ele chama de genocídio de Israel contra o povo palestino. Teve falas polêmicas de Emmanuel Macron também, denunciando os Estados Unidos, o Brasil então, falas extremamente polêmicas ontem, que a gente já analisou aqui no nosso vídeo do canal. Mas essa foi uma das mais, porque toca um ponto sensível para o povo argentino e para o povo britânico, que é a histórica disputa das Ilhas Malvinas ou das Ilhas Falklands. Ilhas bem pequenininhas, que contam hoje com poucos milhares de habitantes e com uma força militar menor ainda. Os britânicos dominam aquele território historicamente, mas isso já foi até motivo de guerra, porque os argentinos alegam que dentro da própria lógica da ONU, de resoluções tratadas no passado, aquele espaço marítimo, as ilhas que estão dentro de zonas econômicas exclusivas, por exemplo, da Argentina, deveriam pertencer aos argentinos. Pois bem, galera, num passado aí, do final da segunda metade do século XX, tivemos até um conflito envolvendo a chamada Guerra das Malvinas, em que Galtieri, então ditador da Argentina, até como uma forma de reforço da sua popularidade, ele mandou tropas, ele de fato conseguiu conquistar provisoriamente as ilhas, como eu falei, é um território muito pequenininho, muito frágil militarmente, até mesmo na época, e ele fez isso até como uma forma de aumento da sua popularidade em meio a uma crise econômica e política na Argentina. Só que o que ele não contava é que a Margaret Thatcher, lá do outro lado do oceano, também veria uma oportunidade sensacional de aumentar sua popularidade vencendo uma guerra contra os argentinos. E aí a gente teve a reconquista das Ilhas Falklands, ou das Malvinas, pelos britânicos. Pesquisas foram feitas e a população local se sente muito mais como britânico, por, assim, durante séculos pertencer aos britânicos do que exatamente argentino. Mesmo assim, a Argentina reivindica a posse dessas ilhas. E o Milei, ele foi enfático. Ele colocou: essa questão é uma questão colonial que continua sem solução, apesar da existência da ONU para justamente essas questões. Solicitamos ao Reino Unido que retomem as negociações bilaterais de acordo com a Resolução 2065 desta Assembleia. Essa questão já foi tão polêmica que, para quem gosta um pouco de mundo do futebol, depois da Guerra das Malvinas, em que os argentinos foram derrotados pelos britânicos, tivemos um jogo de Copa do Mundo, Argentina e Inglaterra, que a Inglaterra sai ganhando de 1-0, Diego Armando Maradona faz o primeiro gol, que é um golaço ali, talvez o gol mais bonito da história das Copas, e depois o gol mais simbólico, ou então mais traiçoeiro ali da história das Copas, que é o La Mano de Dios.
Por isso também que o Diego Armando Maradona é idolatrado, quase como se fosse um deus, porque além das suas questões políticas, né, ele é um cara muito mais com sangue efervescente, assim, do que, por exemplo, o Messi, que talvez até jogue melhor que o Maradona, mas o Maradona é mais atleta, ou pelo menos mais jogador, mais futebolista exatamente do que o Messi, e essas questões políticas também ligadas às Malvinas tornam ele como se fosse uma espécie de herói. Apesar de não mudar nada na questão da ilha, simbolicamente falando, foi um golaço, vamos colocar aí, do Maradona contra os britânicos. Os britânicos não se veem dispostos, né, o Keir Starmer a negociar, falou que é uma questão que já está concluída, e penso eu que pode ser uma tática justamente para tentar tergiversar sobre temas mais polêmicos. A Argentina está em meio a uma eleição legislativa super importante e mesmo com o apoio dos Estados Unidos, é fato que talvez esse seja o pior momento do governo Milei, justamente às vésperas de uma eleição legislativa. Você tocar num ponto que é meio que consenso para a direita, para a esquerda, de toda a nação argentina, em meio ao mundo inteiro te olhando, reforça a sua popularidade. Guardadas as devidas proporções, é mais ou menos o que o Nicolás Maduro fez, por exemplo, com a questão em Essequibo. Essequibo, território historicamente disputado entre Venezuela e Guiana, não é uma coisa da esquerda venezuelana ou da direita venezuelana, galera, é uma coisa dos venezuelanos que alegam que Essequibo deve pertencer à Venezuela. Então, quando ele toca nesse tema, ele tenta unir o povo venezuelano. Mesma coisa agora, penso eu, Javier Milei tocando nesse ponto, sabendo que não haverá algum tipo de possibilidade, pelo menos agora, né, das Malvinas ou das Falklands serem cedidas para os argentinos. Além disso, tivemos também Emmanuel Macron, e sempre que ele se encontra com Lula, apesar de várias divergências em relação ao acordo do Mercosul Europeia, protecionismos, mas os dois parecem melhores amigos. Andam de braços dados, o Macron amigo da Janja, né? Enfim, né? Parecem amigos aí de longa data. E o Macron, ele parabenizou o Lula falando que foi um discurso excelente. E no discurso do Lula, ele fez contestações ao unilateralismo dos Estados Unidos, fez contestações, por exemplo, à interferência que os americanos estão fazendo na América Latina, principalmente na Venezuela, Cuba e Haiti, que foram os países que ele listou. Defendeu, por exemplo, uma regulação das mídias, alegando que isso deve ser utilizado para combater crimes que acontecem no mundo da internet e tal. E eu diria que foram todas pautas quase que contrárias às pautas do governo Trump. O Macron aparentemente gostou. O Macron, no seu discurso, ele foi muito enfático também na questão da defesa do Estado palestino, alegando que a França reconhecer, o Reino Unido reconhecer, enfim, grandes potências europeias reconhecerem, não é um prêmio ao Hamas, mas justamente um prêmio à possibilidade de paz, alegando que uma das premissas para reconhecimento do Estado palestino é que haja eleições livres e democráticas sem a presença do Hamas e que os palestinos que governarem esse novo Estado palestino devem sim reconhecer a existência e a legitimidade do Estado de Israel. E aí, pessoal, bom discurso na ONU? Deixa aí nos comentários. Além disso, tivemos também a reunião, né, que foi proposta pelo Trump. Até trouxe para vocês que o Trump ele é um homem altamente imprevisível, e vocês hão de concordar comigo, né? E durante o púlpito ali discursando, ele falou assim, não, mas poxa, fica tranquilo, porque eu encontrei ali, de maneira muito rápida, poucos segundos com o presidente Lula, mas senti uma energia maravilhosa, houve uma química maravilhosa. Eu gostei dele e só negocio com homens que eu gosto. Portanto, marcamos uma reunião para a semana que vem. Lembrando que anteontem nós tivemos sanções contra a esposa do Alexandre de Moraes, promessas do Marco Rubio de novas sanções aplicadas segundo a Lei Magnitsky e a possibilidade de outras sanções mais, porque o Brasil continua negociando combustíveis fósseis e fertilizantes com os russos, só que ao mesmo tempo ele falou que ele gostou do Lula. Ele criticou o sistema judiciário brasileiro, mas falou que gostou do Lula e que espera uma reunião. Eu trouxe para vocês no vídeo de ontem que é muito imprevisível saber por que o Trump exatamente quer essa reunião. Eu acho que existem duas possibilidades. Ou de fato, a gente sabe, eu trouxe para vocês, que senadores nos Estados Unidos, e nem só democratas, senadores republicanos, estão fazendo um projeto para que as sanções contra o Brasil sejam canceladas, alegando que a prerrogativa de colocar taxas, enfim, é do Congresso, não exatamente do Poder Executivo, e que o Trump roubou essa taxa alegando uma situação de emergência, já que os Estados Unidos estão com um enorme déficit comercial, ou seja, as tarifas deveriam ser feitas por questões comerciais e não por questões políticas.
Então pode ser essa pressão do Senado, pode ser, por exemplo, a pressão de empresários, lobistas, da própria população americana, que vê tarifas contra o Brasil, aumentando o preço de produtos, de insumos essenciais, seja na questão dos alimentos, do café, os insumos para a indústria americana. Isso pode gerar uma inflação, dificuldade da queda dos juros, existe essa possibilidade. Ou uma possibilidade é que seja feito um Zelensky 2.0, ou um Cyril Ramaphosa 2.0, ou até um Friedrich Merz 2.0. Todos os líderes que foram convocados pelo Trump para a Casa Branca e ficaram numa situação desconfortável, mas o Lula não sabe falar inglês, por exemplo. Tudo é que tem que ser feito com tradutores. Mike na Casa Branca, vai lá, o J.D. Vance, aí pega, por exemplo, o Marco Rubio, e aí eles começam a contestar a política brasileira, começam a acusar, por exemplo, o Brasil de estar ferindo a democracia, do sistema judiciário estar praticando uma lawfare. Cara, quem garante que o Trump não vai fazer isso, entende? Então, algumas fontes, né, do Itamaraty declararam que não seria muito agradável, porque o Trump é uma figura muito imprevisível, a presença de uma reunião do Lula. O Lula presencialmente com o Trump, porque o Trump é um homem altamente imprevisível e poderia utilizar essa reunião para constranger o Lula. Não sabemos. Fato é, galera, que o Mauro Vieira, nosso chanceler, declarou que o presidente Lula sempre teve interesse em conversar com qualquer chefe de Estado que tivesse interesse, né, em discutir questões com o Brasil. Mas isso irá ocorrer por videoconferência ou por telefone. Ele tem uma agenda muito cheia e amanhã já volta ao Brasil. Agenda cheia para conversar com o presidente dos Estados Unidos sobre uma questão tão importante que são as tarifas aplicadas contra o Brasil? Sei lá, galera, acho que dava, né, se fosse interessante mesmo, né, achar um espacinho na agenda brasileira. Enquanto os críticos do Lula alegam que o Brasil perdeu uma excelente oportunidade para tentar retirar as tarifas e que o Lula estaria com medo, aqueles que mais defendem o Lula alegam que, na verdade, foi para evitar um constrangimento contra o Brasil. E aí, pessoal, de que lado você tá, hein? O Brasil perdeu a oportunidade ou o Brasil não quis se humilhar frente ao presidente americano? Além disso, o Lula também aproveitou a Assembleia da ONU e fez uma reunião bilateral à parte com Volodymyr Zelensky. Essa reunião durou 40 minutos. Enquanto eu gravo para vocês, o Lula ainda não se pronunciou oficialmente sobre os resultados dessa reunião, mas o Zelensky sim, alegando que foi excelente porque o Brasil se predispôs a conversar, segundo o Zelensky, né, a conversar com a Rússia, a tentar mediar uma situação de paz, o Brasil entendeu o lado ucraniano. Não falou exatamente que o Brasil apoia a Ucrânia, mas se a gente for levar em consideração a última reunião que aconteceu há 2 anos, que o Brasil, né, saiu tecendo críticas ao Zelensky, mesma coisa o Zelensky contra o Brasil, eu diria que foi melhor, né? Aparentemente o Zelensky ele falou que foi uma reunião muito boa, que ele ficou satisfeito. O Brasil ontem, na sua declaração da Assembleia da ONU, ele defendeu que a Ucrânia deveria aceitar uma solução realista e diplomática e não uma solução militar. O Brasil já defendeu outras vezes uma solução diplomática com a Rússia, sem guerra. Mas seria isso o quê? A Ucrânia aceitar ceder territórios? Pelo menos parte deles? A Crimeia? Donbás? Enfim, tá? Não ficou muito claro, mas pelo menos assim, acho que foi o início de uma convergência entre Brasil e Ucrânia. Além disso, galera, tivemos também o Trump, depois de ter tido uma conversa com o Zelensky, ele mudou radicalmente o seu pensamento. E, aliás, quem é velho de guerra aqui do canal, recomendo que você, ou seja, sempre vídeos diários, hein? Escreve aqui no canal que é importante, tá? O Trump, ele deu um discurso ali, galera, altamente emblemático e contraditório com o que ele vinha falando até a semana passada. Só antes, galera, se você quiser saber, sabe que eu estou concorrendo no Prêmio Best ao prêmio de maior influenciador da educação brasileira e eu conto muito com o seu voto. Galera, eu quero muito ganhar esse prêmio, trazer esse prêmio para mim, para vocês e para a geopolítica. Por favor, vote em mim, compartilhe com o seu gato, cachorro, amigo, amiga, namorado, namorada, enfim, né, com todo mundo, que acho que esse prêmio vai fazer muito bem aqui pro nosso canal. Tamo junto, o Prêmio Best, maior prêmio da internet brasileira, conto com vocês. Pois bem, galera, o Trump, ele, depois de uma conversa com Zelensky, ele começou a fazer ali declarações, tanto no seu Truth Social, como também em entrevistas, colocando que a Ucrânia pode sim recuperar todo o território que foi invadido pela Rússia. Ele alegou que ele fez uma análise da economia do país e que, se a União Europeia apoiar a Ucrânia, há sim essa possibilidade, e que inclusive o momento é agora. A reconquista, a revanche, né, o contra-ataque deve ser agora. O Trump também se posicionou, alegando que a OTAN deve sim derrubar aeronaves que invadam o espaço aéreo da OTAN,
muito possivelmente fazendo referência à invasão do espaço aéreo da Estônia, que aconteceu na semana passada, além dos drones na Romênia, na Polônia também, né, que aconteceram, e falou também que a Rússia está em guerra há 3 anos e meio contra a Ucrânia. E que se a Rússia fosse uma grande potência de verdade, essa guerra deveria ter acabado em uma semana porque existia uma diferença muito grande de poderes. Que a Rússia tenta vender isso como se fosse uma grande vitória, um grande mérito. Só que, na verdade, isso faz a Rússia parecer um tigre de papel. Só como assim um tigre de papel, né? Esse termo ele é utilizado quando você... Um tigre é um animal bem amedrontador, assustador, né? Só que daí quando você vai confrontar um tigre, não é um tigre de verdade, é só um tigre de papel. Ou seja, é colocado para exaltar, né, ou para fazer a figura de países ou personalidades que parecem muito amedrontadoras, só que quando você vai confrontar, é de mentira. Sabe quem usava muito esse termo, inclusive para criticar os Estados Unidos? Ele mesmo, Mao Tse-tung, líder do Partido Comunista Chinês. E claro que não era o único, mas talvez, ou quando tenha se popularizado esse termo, foi justamente com Mao Tse-tung. Ou seja, o que ele fez referência é que a Rússia parece muito amedrontadora, só que quando ela foi colocada num confronto contra a Ucrânia, que nem é tão poderosa assim, os resultados não foram muito satisfatórios. Ele inclusive falou que os Estados Unidos estão dispostos a continuar mandando equipamentos para a OTAN usar como quiser, ou seja, não há restrições de mísseis de longo alcance, atacar pontos de comando, pontos políticos, o Kremlin, sabe-se lá, né? Quais mais territórios aí a OTAN poderia considerar fazer os ataques. Professor, mas por que ele muda assim tanto de ideia, né, constantemente? Vamos lá, galera, ó. Como eu falei, é muito difícil a gente saber, porque essa foi a declaração dele hoje. Pode ser que amanhã eu grave um vídeo para vocês, em que, por exemplo, o Marco Rubio, ele conversou com o Sergei Lavrov. Não sei o resultado dessa reunião. Vai que passa alguma coisa pro Trump e amanhã o Trump fala uma coisa completamente diferente. Isso pode acontecer, esteja bem claro, tá? Mas, fazendo análise, eu não acho que ele tenha mudado de opinião tão rápido, até porque, galera, a Rússia, convenhamos que não tá com dificuldades no sentido que a Ucrânia vem fazendo ataque com drones, o Zelensky até anunciou isso no seu discurso na Assembleia, falando que os drones revolucionaram a maneira de batalha, porque drones que são muito baratos e relativamente populares para países menos tecnológicos utilizarem no campo de batalha, estão sendo tão eficientes, ele até falou sobre isso, a Ucrânia não tem mísseis gigantescos como os nossos inimigos para sair desfilando por aí, mas os nossos drones são bastante eficientes. E a Ucrânia vem atacando posições interessantes de refino, de distribuição de petróleo. E isso está comprometendo parte da energia russa. O Trump falou sobre isso, falou assim, olha, o que eu estou percebendo é que existem longas filas para abastecer com gasolina, coisa que não havia na Rússia, que a exportação de combustíveis fósseis está sendo comprometida. Então, de fato, como eu falo, né, isso pode comprometer um pouco a logística e a venda de equipamentos, os resultados no campo de batalha. Mas agora, que nem o Trump falou, reconquistar todos os territórios, eu acho que é meio devaneio do Trump, tá? Mas enfim. Por que ele falou isso então? Analisando até a própria declaração que ele deu, ele falou que os Estados Unidos continuam prontos para vender os seus equipamentos para a OTAN. Desconsiderando questões éticas, questões morais, o Trump alegando que quer ganhar o Nobel da Paz, todo esse papo que a gente já conhece, concorda que interessa para os Estados Unidos a manutenção de um conflito? Isso enfraquece a Rússia, que é um inimigo de fato geopolítico, não tão grande quanto os chineses, mas é um inimigo geopolítico, e os Estados Unidos, o Trump mesmo falou isso, não está gastando um centavo com essa guerra. Pelo contrário, os Estados Unidos, eles estão produzindo equipamentos que estão sendo comprados pela União Europeia e repassados para a Ucrânia. Querendo ou não, quanto mais tempo o conflito se prolongar, mais dinheiro os Estados Unidos ganham com a venda de equipamentos militares para a Ucrânia. Ou seja, galera, desgasta a Rússia e aumenta a capacidade bélica e econômica dos Estados Unidos em meio ao conflito. Economicamente parece interessante. Ah, professor, mas eu penso que o Trump ele está pensando na paz, na moral ucraniana. Eu particularmente, galera, não é porque é o Trump, hein? Desconfio das boas intenções de todos os líderes. Xi Jinping, Trump, Putin, cada um pensa só nos seus próprios interesses. A própria Rússia respondeu a isso, né? O Peskov, por exemplo, que é o porta-voz do Putin, ele deu uma declaração também relativamente polêmica e eu diria que até um pouco irônica. Ele falou que, não, imagina, nós não somos tigres, e sim ursos.
a Rússia é verdadeira, né? Fazendo uma referência que tigre não é o animal que remete exatamente aos russos. Os russos geralmente são conhecidos como ursos. Ele até falou, né? A ideia da Ucrânia recuperar territórios é totalmente equivocada. A nossa economia hoje, sim, satisfaz as necessidades completas das nossas Forças Armadas, independente do que o Trump possa colocar. Aliás, essa ação militar não é uma ação sem propósito. Ela tem o propósito de afastar a OTAN das nossas fronteiras e prevenir que russos sejam perseguidos na Ucrânia, principalmente na região de Donbass e também na região da Crimeia, pelo menos até 2014. Ou seja, respondeu, alegou que a economia russa não está sofrendo e que a Rússia, né, não é um tigre de papel, é um urso, e um urso de verdade. Outra coisa que o Trump falou, tanto na Assembleia da ONU, como também nessas declarações, tanto na Truth Social, como também em entrevistas, é que não faz sentido a Europa continuar comprando gás e petróleo dos russos enquanto pede por sanções dos Estados Unidos. E aí, a Ursula von der Leyen, que é a chefe da Comissão Europeia, em coordenação com o Trump, anunciou um plano. O 19º pacote de sanções vem vindo e ele vai sim impactar nessa proposta. Claro que por enquanto a gente não vai cessar completamente a compra de gás e de petróleo, mas os planos, segundo a Ursula von der Leyen, é que até 2027 a União Europeia não dependa mais nem um tipo de quantidade do gás e do petróleo russo. Só que existem alguns empecilhos. A União Europeia ela não tem anuência ou a capacidade política em cima de todos os países. A Hungria, por exemplo, de Viktor Orbán, já negou. Falou assim, a União Europeia que está falando isso. Eu, Hungria, vou continuar comprando petróleo e gás dos russos. A Eslováquia, de Robert Fico, não falou ainda, mas muito provavelmente vai também se posicionar da mesma maneira. Ou seja, pode ser que a União Europeia encontre algum tipo de dificuldade para concluir essas ações. E para finalizar, pessoal, notícia bem interessante também, relacionada à China, que mudou o seu posicionamento frente à OMC, a Organização Mundial do Comércio, se colocando não mais como um país em desenvolvimento. Professor, e por que isso interessa, né? A OMC, ela faz uma espécie de classificação de países, separando em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Os países desenvolvidos, como eles já tiveram no passado, até no passado colonial mesmo, né? A consolidação da exploração com a metrópole, são países que têm indústria mais sólida, são países que têm IDHs maiores capacidades financeiras. Eles devem respeitar algumas leis mais rigorosas do que países em desenvolvimento. Em que sentido, né? A OMC é o organismo que tenta reduzir as barreiras alfandegárias, reduzir o protecionismo global. Só que os países desenvolvidos, como já se aproveitaram mais vezes no passado desses protecionismos e têm uma capacidade financeira melhor, eles podem cobrar menos tarifas, colocar menos barreiras e têm uma flexibilidade menor do que os países em desenvolvimento. Os países em desenvolvimento eles podem colocar algumas barreiras alfandegárias em setores que eles consideram sensíveis e têm prazos um pouco mais longos para cumprir com as suas obrigações. Era uma demanda histórica dos Estados Unidos. Como assim? A China é o segundo maior PIB do planeta e a China ainda tem o privilégio de ser considerada uma nação em desenvolvimento para a OMC? Não faz sentido. O próprio Brasil, por exemplo, durante o governo Bolsonaro, tinha um anseio muito forte de entrar para a OCDE, que é o Clube dos Ricos, né? A apelidado de Clube dos Ricos. Uma das condições que a OCDE tinha colocado naquele momento era que o Brasil abrisse mão da sua condição privilegiada na OMC enquanto país em desenvolvimento. Acabou não indo para frente, tudo tal. Hoje o Brasil ainda se consolida como um país em desenvolvimento, segundo a OMC. Professor, e por que a China fez isso? Há uma especulação muito forte que seja para que os Estados Unidos não tenham desculpa para não representar ou para não respeitar as determinações da OMC. Como assim, professor? Os Estados Unidos alegam que a OMC é um organismo que não tem mais sentido. Um dos motivos é a reivindicação histórica da China não ser um país mais em desenvolvimento, e sim desenvolvido. A China abrindo mão desse status, qual vai ser a reclamação agora dos Estados Unidos? Por que ele vai alegar que a OMC é uma organização omissa ou que protege alguns países em detrimento dos Estados Unidos? É quase como se fosse uma espécie de reforço para a OMC ganhar mais credibilidade para contestar as taxações do governo Trump contra vários países do mundo. E aí, pessoal, será que vai dar certo? A OMC elogiou bastante as medidas chinesas, hein? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa o like e se inscreve no canal. Tamo junto, vota em mim no Prêmio Best, tô contando com você. Beijos, abraços e tchau, tchau.